Oi, gente! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas aqui à aula 3, onde a gente vai falar sobre como fazer as pazes com a ansiedade. Espero muito que você tenha passado pela aula 1, onde a gente aprendeu que a ansiedade é uma resposta do nosso corpo a ameaças que muitas vezes só estão na nossa cabeça, a ameaças que nós criamos, aqueles cenários mais negativos, catastróficos, hipotéticos. Então é muito importante que você entenda isso, entenda como se processa as emoções dentro do seu corpo e como fisiologicamente a ansiedade passa aí pelas suas veias, tá? Na segunda aula, a gente passou a entender e a conhecer o funcionamento dos nossos pensamentos. Como o pensamento ele tem um poder, ele tem um domínio muito significativo. Muito provavelmente a forma como você pensa gere uma grande parte da tua ansiedade. Então dá uma olhadinha nessa aula porque ela tá bem especial e como sempre as duas têm muitos exercícios e ferramentas para você ir praticando, tá? Gente, e nessa terceira aula, peraí, que antes de eu começar eu quero muito agradecer aqui a vocês por todos os comentários, por todas as falas. Eu tenho recebido muitas mensagens lá no meu direct. Eu tô me esforçando para atender a todos vocês, para ler as histórias de vocês, né, em como tem lidado com a ansiedade. Se você, inclusive, ainda tem alguma dúvida, ainda quer fazer um comentário, pode deixar lá que eu tô respondendo para todo mundo, certo? Mas vamos embora, vamos agora pegar no pesado ou não, porque é justamente isso que a gente vai falar sobre a aceitação. Para muitas pessoas, lidar com a ansiedade é pegar no pesado. Mas hoje eu quero desconstruir essa ideia da sua cabeça e quero que a gente caminhe aqui numa jornada dentro dessa aula de aceitação. Entender que a ansiedade nos deixa vulnerável, mas tudo bem estar vulnerável. A felicidade também nos deixa vulnerável, por isso que tem muitas pessoas que evitam se sentir felizes. Quando tá tudo muito bem, daqui a pouco ela pensa, nossa, mas peraí, tá tudo muito bem, será que não vai acontecer alguma coisa negativa na minha vida, não? Por quê? Quando estamos felizes, nos sentimos vulneráveis e a ansiedade também nos deixa vulnerável. Para isso, gente, é muito importante entendermos que a ansiedade ela é algo muito significativo nas nossas vidas. Se você se preocupa seja com a tua vida hoje, seja com o teu futuro, isso mostra que você é uma pessoa que quer viver, que você está preocupada com as coisas que vão acontecer, que você se preocupa com as outras pessoas e você tem empatia, que você quer cuidar das outras pessoas, que você quer cuidar de você. Obviamente, muitas vezes isso não é bem gerenciado, né? Mas se você sente ansiedade, você é uma pessoa motivada a definir metas. Você pode se tornar uma pessoa motivada a agir, a prestar mais atenção às coisas que importam. Você tem um impulso a uma vida enriquecedora, a uma vida significativa, a uma vida que vale a pena ser vivida. Só que muitas vezes isso tá pegando alguns atalhos aí não tão produtivos. Qual é a chave então, Milena? O que é que eu posso fazer? Primeira coisa, você não precisa lutar com a ansiedade. Então vamos lá. Você sabia que a ansiedade ela é algo muito significativo e muito importante nas nossas vidas? Pois é. Além da autopreservação que ela nos causa, né, que foi aquele movimento que a gente falou na aula 1, se você é uma pessoa que está preocupada, se você é uma pessoa ansiosa, você é uma pessoa que está muito ligada à vida, aos processos dessa vida, a pensar o começo, a pensar o meio, a pensar nos processos, a pensar no futuro. Então você é muito ligada a esse sentido do viver. Isso para você é uma coisa muito importante. Isso, eu quero dizer que é uma coisa massa, porque você tem um impulso, dentro de você tem uma motivação que muitas vezes ela não é canalizada para boas oportunidades, que é justamente ao definir metas, a agir, a lidar de outras formas com você, a prestar atenção às coisas que de fato são importantes, a se preocupar com aquelas coisas que são produtivas e menos inúteis. Mas se você sente a preocupação e se você sente a ansiedade, você está muito ligada à força vital de viver. E você quer muito isso, porque talvez você não tenha parado para pensar, mas talvez a vida para você seja muito significativo. Por isso que a gente vai ver mais para frente que pessoas ansiosas, elas gostam de ter ali a ansiedade na rédea curta, sabe? Elas gostam de ter o controle da vida dela.
porque provavelmente ela gosta muito de viver. E aí você pode perguntar, tá, Milena, mas qual é essa chave então para eu virar, né? Para eu transformar essa minha ansiedade, que hoje eu vejo que ela gasta muita energia mental e de vida com coisas que muitas vezes não me levam a lugar nenhum, elas são improdutivas, a me motivar a gastar essa energia com coisas produtivas. Primeiro ponto, então, gente, não vamos lutar contra a ansiedade. Porque quando a gente se coloca nessa perspectiva de rivalizar, eu versus a ansiedade, eu contra a crise de ansiedade, eu nessa luta, nessa persistência, nesse meu tratamento aqui contra a ansiedade, a gente trata uma emoção que vai nos acompanhar para o resto de nossas vidas e ainda carrega uma mensagem de que eu não vivo bem porque eu tenho ansiedade, eu não sou feliz porque eu tenho ansiedade, eu tenho que resolver o meu problema com a ansiedade, sabe? A minha vida ela não é boa o suficiente porque eu sou uma pessoa muito ansiosa. Percebe? Ela vai trazendo essa rivalidade, está em rivalidade com a ansiedade, vai trazendo algumas mensagens que impedem a gente de serenar, impedem a gente de sossegar. Pelo contrário, ou a gente entra nessa perspectiva de eu não quero, eu não tolero, eu rivalizo com a ansiedade, ou eu vou evitar essa ansiedade. Então eu vou colocar muito movimento de controle para não sentir o que eu sinto, para não sentir as minhas emoções, para evitar pessoas, para evitar lugares, para evitar situações. Eu só não quero chegar junto disso aqui. A gente viu que a ansiedade, ela dificulta, ela aumenta o grau de dificuldade diante das situações e ainda nos convence de que a gente não é capaz de lidar com aquilo que tememos. Ela praticamente apaga as nossas competências, as nossas habilidades, as coisas que a gente já conquistou na vida, os nossos potenciais para poder lidar com as coisas que são inevitáveis diante da vida. Se você é uma pessoa que lida com ansiedade, eu quero te dizer algumas verdades, tá? Então, se segura porque aí vem, tá? Se você lida com o sentimento da ansiedade, provavelmente você é uma pessoa que gosta muito, mas muito de ter o controle da vida. Você quer muito a sua vida ali, ó, na rédea curta. Talvez você, inclusive, não só controle a sua vida, mas você ainda queira controlar a vida de outras pessoas, tá? Então é uma coisa para você começar a pensar mais sobre isso. Se você lida com a ansiedade, se você tem essa questão na sua vida, você é uma pessoa que tende a evitar o inevitável. Você tende a deixar de enxergar a vida como ela é e de entender que as coisas são como são. Você traz para si a autorresponsabilidade e o poder, um falso poder, um fake power, sabe? E como você pudesse controlar a sua vida. Por isso que muitas pessoas ansiosas, elas se preocupam muito. Porque quanto mais eu me preocupo, o meu padrão inconsciente é justamente que eu estou seguro, porque aí nada vai me surpreender. Quanto mais eu passo a ficar preocupada, a ficar ligada nas coisas que eu vou fazer, a ficar pensando nesse futuro, como é que vai ser se eu chegar numa sala de aula nova, como é que vai ser esse meu relacionamento, sabe? Quanto mais a gente vai pensando nesse padrão futuro, mais isso vai trazendo um padrão inconsciente pra gente de segurança. Então, se eu estou pensando, eu estou seguro, então nada vai me surpreender, entende? Esse é um padrão muitas vezes equivocado. E nessa busca de evitar o inevitável, de evitar de entender que a vida é como tem que ser e de que as coisas são como são, que muitas vezes a gente não vai encontrar porquês, respostas às nossas perguntas, a gente vai mesmo encontrar apenas os questionamentos e vai precisar muitas vezes se contentar com questionamentos ou com o fato de que não sabemos tudo, porque uma pessoa que quer ter o controle da vida, ela quer saber de tudo, tá? É aquela coisa, né, gente? Alegria, amor, prazer, tudo isso são coisas muito significativas para a vida da gente. Só que nas letras miúdas do contrato da vida, as dificuldades, os reveses, as rejeições, o sentimento de desamparo, de abandono, o desamor, tudo isso também faz parte. Assim como não dá pra gente ter uma vida 100% feliz, não dá pra gente ter uma vida 100% triste.
a gente vai ter sempre que equilibrar. Para isso, é muito importante que você mude a sua relação com a ansiedade. Permita que ela vá e venha, assim como suas emoções, como seus sentimentos, como seus pensamentos. Ela vem e ela vai. E ela não vem e a gente aceita para ela passar rápido. Não é isso. Imagine-se como se você fosse um surfista, sabe? Onde você está lá surfando sob as ondas. Você não está contra as ondas, você está sob as ondas. Você está ali, ó, no mesmo movimento, no mesmo passo, entende? Não se mova contra as ondas, mas você se move a favor dela. Da mesma forma é com a ansiedade. A gente não pode e não devemos estar empenhados a se mover contra, mas muito mais a favor, muito mais junto com ela, sabe? Você não pode controlar as ondas, mas se você aceita elas, você se move mais pela vida com tranquilidade. Tá, Milena, mas então o que é que seria aceitar? Quero trazer aqui para vocês alguns tópicos que eu acho muito importante. Primeiro, eu quero trazer aqui o que não é aceitar, certo? Aceitar não significa que você é vítima da ansiedade. Aceitar não significa que você está desistindo dela, que você está abrindo mão dela. É tipo assim, não posso com ela, então eu me junto a ela. Não é isso, tá? Aceitar também não significa que você está permitindo que ela te controle. Eu vou para qualquer canto e assim, se a ansiedade chegar, eu vou deixar e aí, sabe, eu vou me descontrolar e não tem problema nenhum. Não é isso. Não significa e não é uma permissão que você dá à ansiedade. E aceitar não significa que você não gosta da experiência do estar ansioso. Não é isso. Aceitação é o entendimento, é a compreensão muito íntima e muito vívida dentro de você de entender que as coisas são como são, de que a vida é como é, imprevisível, não temos controle, tem um grau de impermanência, ou seja, tudo muda, por isso que não dá pra gente querer ter o controle sobre isso. É como se você quisesse, assim, olhar pela janela num dia de chuva e dissesse assim, não, peraí que agora eu tenho que resolver isso. Tá chovendo? Tá chovendo, então eu tenho que resolver esse negócio aqui. A gente não faz isso, por quê? Porque a gente respeita que a natureza é como é. Mas a gente não se respeita. A gente também tem uma dificuldade de respeitar os processos e as experiências da vida. A gente tem dificuldade de aceitar e de aguardar o dia de amanhã, percebe? Talvez você não ame a chuva, mas você sabe que você pode simplesmente abrir um guarda-chuva e eventualmente, em algum momento, essa chuva ela vai parar, ela vai cessar. Ela não vai se dar num grau de continuidade na sua vida. Por isso mesmo, eu quero que você faça comigo uma vivência, tá? Sobre o que é essa aceitação. Então, eu vou pedir para que você pegue um papel e uma caneta agora, tá? Não importa se seja com linha, se seja sem linha, qualquer papel que você tiver na sua frente. E pega uma caneta, tá? Uma outra coisa muito importante, pega uma venda. Se tiver aquele negocinho que a gente bota para dormir, se tiver um pano de prato, se tiver uma roupa que dá pra gente jogar aqui e servir como uma venda nos olhos, ou até mesmo se vocês me prometerem, né, que não vão brechar, a mão no rosto, tá? Isso serve. Nesse papel e com essa caneta, eu quero que vocês agora escrevam uma frase. A frase pode ser, eu aceito a minha ansiedade, eu lido com a minha ansiedade, eu quero fazer as pazes com a minha ansiedade. Só que com os olhos vendados, vocês vão escrever da forma mais reta possível, com a letra mais legível possível, certo? São esses dois pré-requisitos. Pausa aqui esse vídeo e escreve. Escolhe essa frase e escreve. Mas segue esses pré-requisitos, tá? Você vai escrever com a letra bem bonita e você vai escrever o máximo em linha reta em cima da linha. Eu quero um negócio bem bonitinho, bem caprichado, tá bom? Então vai, faz aí. Tá, se você fez isso, eu quero que agora você faça de um outro modo. Ainda com a venda, você vai tirar os pré-requisitos.
Você vai tirar o simplesmente escrever em cima da linha, escrever reto, escrever com a letra bonita. Simplesmente pega o papel e escreve. Eu aceito, eu lido com a minha ansiedade, eu quero fazer as pazes com a minha ansiedade. Escreve isso de forma despretensiosa, sem nenhum pré-requisito, certo? Faz isso, olhos vendados, tá bom? Vamos lá. Se você fez isso, o que é que eu quero que você perceba com isso? Quando a gente deixa de ter alguns pré-requisitos sobre como eu vou lidar com a ansiedade, como isso tem que ser de uma forma melhor, as coisas fluem naturalmente. Com a ansiedade é da mesma forma. Eu não preciso criar pré-requisitos, sabe? Eu não preciso ficar lá, eu tenho que escrever em cima da linha, eu tenho que escrever com a letra mais bonita, eu não posso ter crise de ansiedade, eu não posso viver com ansiedade, isso tem que eliminar da minha vida. É só quando eu aceito é que eu melhoro. Talvez foi justamente quando alguém recebeu um pior diagnóstico da vida dele, foi que ele teve uma saúde totalmente diferente. Talvez ele nunca foi tão bem de saúde. É só quando você entendeu na vida que você perde, mas você também ganha. Percebe? Foi só quando você aceitou que o seu trabalho não trazia mais um grau de significância, de coisa importante para você, foi que você buscou uma melhora, você buscou sair, você buscou estar em outro setor dentro dessa empresa. É só quando você tira algumas amarras, quando a gente vai tirando alguns pré-requisitos de como tem que ser, porque muitas vezes do como tem que ser também é controle. Eu não posso viver ansioso. Isso também é controle, sabe? Eu não posso pensar assim. É só quando eu aceito que eu pensei de uma forma mais negativa, eu pensei de uma forma mais pesada, mas eu não vou ficar com isso. Eu vou então buscar a minha melhora. Eu vou então buscar fazer alguma coisa diferente. É só quando eu aceito que eu passo a ter um relacionamento diferente com a minha ansiedade. Porque muitas vezes a gente está querendo aceitar para ter o controle, aceitar para se livrar, aceitar para nunca mais ver a ansiedade na vida. Vamos tirar alguns pré-requisitos, vamos tirar algumas amarras. As pessoas não podem saber que eu tenho ansiedade. Eu tenho que me esconder na hora que eu estou sentindo ansiedade. Eu não posso compartilhar com um amigo que eu tenho ansiedade. Se eu estou tendo uma crise, eu não posso dizer para alguém. Percebe? São pré-requisitos malvados que a gente vai colocando com a gente. E pelo contrário, a gente vai colocando a ansiedade como se fosse uma grande vilã. Quando na verdade a ansiedade ela é muito importante para as nossas vidas. A gente nasce e vamos aos poucos introduzindo o mundo das emoções e a emoção vem junto porque ela faz parte da nossa vida e é importante que ela também faça parte da nossa vida. Então, aceita. Quando você aceita é que você pode mudar. Quando você aceita é que você faz as pazes com essa ansiedade, sem precisar ter o controle disso. Aceitando que a vida é como é, que muitas vezes a gente vai escrever na linha, mas tem hora que a gente não vai escrever na linha. E tá tudo bem, porque a mensagem foi escrita, porque o que tinha que ser feito tá feito, entende? Quando eu aceito, eu diminuo o foco obsessivo em preocupações inúteis que muitas vezes não vão me levar a lugar nenhum ou que talvez eu nem tenha respostas para determinadas questões que a minha cabeça está colocando. É só preocupação que vai me fazer rodar em círculo, porque eu vou ficar agarrada com aquilo ali durante semanas, mas aquilo ali não vai mudar a minha vida. Quantas pessoas recebem algum tipo de diagnóstico médico, mas elas ficam lá, e se tiver mais alguma coisa? E se não for só isso? Não, mas pera aí, que pode ter aqui alguma coisa a mais. Percebe? São umas preocupações que só fazem a gente rodar em círculos, entrar em determinadas ansiedades, eu querer mudar a forma como meu pai é, eu querer mudar como é a forma que a minha mãe lida comigo. Tem muitas coisas disso, gente, que, como dizia minha avó, vai ser a gente dando murro em ponta de faca. As pessoas só mudam quando elas querem mudar. A gente não consegue fazer com que outras pessoas mudem. É a gente quem muda. Quantas pessoas se preocupam, têm um tipo de personalidade que são uma esponjinha? O problema não é dela, a preocupação não é dela, ou a preocupação ainda nem chegou, mas ela já está sentindo. É a filha que já está preocupada porque os pais se separaram e agora ela está preocupada como vai acontecer a partilha de bens. Percebe? Tem preocupações que não são nossas,
tem preocupações que são do futuro, que ainda nem aconteceram, que talvez nem aconteçam, porque é o nosso pensamento, é a nossa cabeça que está criando tudo isso, está desencadeando dentro de nós um processo ansiogênico. É quando eu aceito que a vida é como é, que as coisas são como são, que eu faço as pazes com a minha ansiedade, é que eu posso viver bem, eu posso viver melhor, eu posso ter uma relação enriquecedora com essa ansiedade, sem ela precisar estar disparando tantos gatilhos dentro de mim, sem ela estar mostrando e aumentando dentro da minha cabeça as dificuldades e os desafios, sem eu querer assinar lá o contrato da vida com aquelas letras miúdas, que dificuldades e reveses fazem parte da vida e tá tudo bem. E que se a gente olhar para o nosso repertório pessoal, a gente tem características, a gente tem competências, a gente tem habilidades para lidar com as situações que nos ocorrem. E se ainda não temos, é justamente no enfrentamento das situações que eu vou ter essas habilidades, que eu vou exercitar, que eu vou criar, que eu vou viabilizar para mim essas habilidades, essas competências. Ninguém nasce pronto. Somos um ser humano em total construção. Então não passe por cima dessas leis da vida. Aceita isso, que eu tenho certeza que você vai viver melhor. E ainda nesse passo sobre viver, eu quero trazer aqui para vocês um exercício, tá? De como aceitar aquelas coisas que muitas vezes a gente não quer aceitar. Aqueles cenários que quando a gente pensa, faz assim, nossa, como assim? Eu vou fazer isso? Não me vejo fazendo isso. Mas eu quero muito que você exercite o poder da aceitação, de aceitar até aqueles cenários que nos deixam mais inseguros, tá? Então vamos lá. Tem cenários que nos causam muito incômodo, nos causam muita insegurança. Vou começar no cursinho novo. Vou entrar lá, não tenho amigo nenhum. Nossa, meu Deus, pior cenário, não vai ter ninguém junto de mim. Vou numa festa, vou no casamento e não vai ter ninguém. Não quero ir, certo? Cenários que nos causam insegurança. Eu não quero conversar com meu marido. Eu sei que eu preciso expor essas minhas emoções, porque eu já aprendi lá na aula 1, mas eu não quero fazer isso. Mas eu tô me remoendo por dentro com muita insegurança e com muita ansiedade. Então, vamos pensar aqui. Vem para essa vivência comigo, tá? Quero que você se sente agora no espaço confortável. Se você tá aí na sua cadeira, começa a relaxar, dá uma balançada assim nos braços, sabe? Mentaliza que você tá soltando as tensões, você tá assim, instalando seu corpo, você tá dando aquela espreguiçada, sabe? Você tá se movimentando em prol do seu bem. Então, começa a dar saltar o teu corpo, tá? A partir disso, senta de uma forma confortável e começa pensando em algo que seja importante para você, mas que você tenha evitado ou negligenciado por causa da ansiedade, do medo, da insegurança, da culpa, do luto que talvez você não elaborou e você não chorou e não sabe porque está tendo umas crises aí de ansiedade. Eu quero que você imagine essa situação que você tem evitado, mas você vai pensar nela com detalhes. Você vai pintar essa situação com os olhos da mente. Você vai pintar a situação acontecendo. Eu tenho medo de receber um diagnóstico. Eu tenho medo de conversar com meu marido. Você vai fechar os seus olhos e você vai imaginar essa situação acontecendo. Obviamente, para muitas pessoas, isso é um cenário difícil. Por quê? Quando a gente cria as coisas na nossa cabeça, que muitas vezes só estão na nossa cabeça, elas passam a se tornar tão reais que a gente não consegue diferir aquilo que é realidade daquilo que é imaginação, daquilo que é ficção para os nossos pensamentos. Isso é um dado muito importante para você perceber. O nosso cérebro, ele tem essa dificuldade, ele não consegue distinguir muito aquilo que é uma realidade daquilo que é uma ficção. De modo que aquilo que criamos na nossa mente, ela tem um peso muito significativo, percebe? Então, quanto mais você tiver dificuldade de fazer isso aqui, muito provavelmente quer dizer que você tem imaginado demais coisas fora da realidade, certo? Então, vamos lá. Quero que você, inclusive, comece a pintar essa situação na sua cabeça. Dá uma pausa aqui nesse vídeo, tá? Porque eu vou falando aqui por conta do tempo e se torna um pouco mais corrido, mas eu quero que isso seja com detalhes. Então, dá uma pausa e pensa essa situação.
Tente evocar o que você sentiria se enfrentasse o que teme. Eu tô falando aqui das emoções. Tenta evocar como é que você ia se sentir. Ia se sentir triste, ia se sentir mal, ia se sentir pesado. Evoca isso. Observe como você vai se sentindo fisicamente. Algumas pessoas vão se sentindo incomodadas, ela já começa... Ixi, Maria, isso não é pra mim não. Ela já dá uma agonia, ela já quer abrir o olho, tá? Pega essas dicas físicas aí, porque estão acontecendo movimentos no seu corpo. Veja se você consegue sentir a sua frequência cardíaca, veja se ela aumenta, se ela diminui. Mas agora você vai se lembrar que você está seguro e que você só está fingindo isso. Só entenda que você está seguro, a situação não está acontecendo. Você apenas está entrando em contato com a possibilidade. Agora imagine você seguindo em frente com tudo o que costuma assustá-lo e deixar você inativo. Pense que agora você está dando continuidade, que você está fazendo as suas coisas e que isso aconteceu. E que isso foi como teve que ser. Você lidou com essa situação, você imaginou na tua cabeça, isso aconteceu, tá? Você foi, estava com medo, estava com receio, estava inseguro, mas você passou por isso. Não é uma situação imagética onde você vai parar e você não vai conseguir. Você precisa imaginar e você precisa conseguir caminhar com essa imagem, tá? Caminhar com a imagem de que você consegue, apesar do medo e apesar da insegurança. E pense em como você se sentiria se você fizesse isso. O que você ganharia se você enfrentasse o que você precisa enfrentar? Agora pega um papel, pega uma caneta e escreve pelo menos 5 argumentos que se você enfrentasse o que você não quer enfrentar, se você não evitasse o que é inevitável, que 5 pontos, que 5 razões e que 5 coisas maravilhosas você ganharia na sua vida, tá? Espero muito que esse exercício ele possa te ajudar, que essa aula possa ser uma aula muito significativa para você. É uma aula e é um exercício para você estar sempre fazendo, tá? Não é só um exercício para aqui e para agora, não. Todas as situações onde você se pegar pensando e evitando determinadas situações, pessoas, lugares, sentimentos, aquela relação de insegurança, rejeição, desamparo, pega esse exercício e se agarra com ele, tá bom? Gente, depois de receber assim, inúmeras queixas, inúmeras situações, inúmeros casos de pessoas que estão aí lidando com a ansiedade justamente por conta da pandemia, do trabalho em home office, das demandas excessivas, né? O ambiente de casa se tornou um ambiente emocional muitas vezes pesado, ou muitas vezes o estar com uma pessoa que não tem um nível de compatibilidade tão grande serviu como gatilhos para a ansiedade, ter que entrar, ter que sair de determinados lugares. Enfim, foram muitas as demandas que chegaram para mim em consultório a partir dessa questão da ansiedade. E pensando nisso, eu resolvi unir a minha experiência mais as minhas técnicas de manejo, tudo isso em um curso. O curso ele não é um livro, ele não é uma palestra, ele não é um compilado de dicas, pelo contrário, ele é um método, ele é uma solução para te trazer de volta o controle da sua mente e das suas emoções. Ele reúne as melhores estratégias, as melhores técnicas, os melhores manejos para justamente lidar com a ansiedade. E eu quero que seja algo tão bom porque eu quero pegar na mão de cada um de vocês que toparem estar nessa jornada, numa jornada mais profunda comigo, numa jornada de mudança, de transformação, numa jornada de fato efetiva para a gente entender e lidar com a ansiedade de um outro modo, de uma outra forma, encontrando um espaço de sossego dentro de nós, sem precisar estar ali brigando, sabe, com a ansiedade. É um curso que está sendo feito com muito carinho, com muito empenho, com muito esforço, focado na transformação, porque é isso que eu gosto de ver nas pessoas, eu gosto de ver pessoas transformadas e com um depoimento muito diferente. Eu gosto muito daquela perspectiva de uma pessoa antes e uma pessoa depois.
E eu estou focando esse curso no depois, em você depois desse curso, em você com uma outra perspectiva da ansiedade na sua vida. Mas essa oferta e um pouco mais sobre isso eu quero falar, eu quero transmitir aqui para vocês na segunda-feira. Então aguardem porque vai ser muito bom. Beijo, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Tchau!